Boa noite, irmãos. Boa noite, BV Nova. Sejam bem-vindos a este momento de leitura, de reflexão na Palavra de Deus, de oração, a este momento de culto na vida da nossa igreja. Então, você que está se conectando, chegando aqui neste culto que se faz de forma online, você é muito bem-vindo, tá bom? Eu quero fazer uma oração neste momento, invocando o Senhor para estar conosco, comigo aqui, com você aí, com toda a igreja, neste nosso momento de culto. Oremos juntos então. Senhor nosso Pai, nós nos achegamos a Ti em oração, porque sabemos, Deus, que o Senhor nos ouve. E agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos ouve. Mas também agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo dom da vida, agradecemos ao Senhor pelo Teu maravilhoso amor, pela Tua graça revelada em Cristo Jesus, porque através de Cristo nós temos salvação, nós temos remissão de pecados, e isto, Pai, enche o nosso coração de alegria, de esperança, e nós louvamos e bendizemos ao Teu nome por isso. Neste momento, ó Pai, que nós nos reunimos como igreja para ler a Tua Palavra, para aprender a Tua Palavra, para cantar ao Senhor, para falar com o Senhor através da oração, Pai, nós pedimos, Deus, com um coração humilde, que pelas Tuas misericórdias o Senhor esteja conosco, o Senhor esteja comigo aqui, e o Senhor esteja com cada irmão, irmã, amigo, visitante, ó Pai, que acompanha este culto e que se junta a nós para cultuar ao Senhor. Fica conosco, ó Mestre. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, eu quero convidar você a cantar. Nós vamos ouvir uma mensagem musical, mas não apenas isso. Nós temos a oportunidade agora de cantar. Então, aí na sua casa, aí, cante, solte a sua voz, faça deste momento um momento de louvor a Deus, também através da música. Então, juntos, cantemos ao nosso Deus. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, Tu estás. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, Tu estás. Desde o dia em que aceitei a Cristo, a minha vida mudou. Não posso mais viver sem o Teu amor. Meu companheiro é Teu Santo Espírito, pra sempre me guiará. Mesmo no vale da morte, comigo está. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, Tu estás. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, Tu estás. Se eu cair no mais profundo abismo, contigo me encontrarei. Com a alegria de Cristo me fortalecerei. Quando estiver perdido em pensamentos, pra longe me ausentar, com Tua graça estará pra me resgatar. O Senhor vai estar com você todos os dias da sua vida. Se você crê nisso, cante ao nosso Pai. Por onde quer que eu vá, Tu estás. Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Por onde quer que eu vá, Tu estás. Jesus, Jesus.
convido você a pegar aí a sua Bíblia, seja a sua Bíblia física ou no celular, para lermos alguns textos da Palavra de Deus e refletirmos nesse texto. O texto que eu trago em meu coração para lermos nessa noite está no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. Vamos ler os 3 primeiros versos deste capítulo. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, diz assim, a partir do versículo de número 1. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenâncias e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Até aqui, e que o Espírito Santo de Deus guie essa nossa reflexão. Essas palavras que eu li aqui, que você acompanhou a leitura, trata-se justamente de Davi, o rei Davi, instruindo seu filho Salomão. Davi percebeu que se aproximava o dia da sua morte, e Davi chama o seu filho Salomão, que seria, portanto, o seu sucessor no trono, e Davi dá instruções a Salomão. Dá a Salomão instruções muito valiosas, muito proveitosas, dá instruções que seriam bênção para o seu filho Salomão. Tanto é que logo no início do reinado de Salomão, Salomão já exerce esse reinado buscando agradar a Deus, buscando sabedoria em Deus, e Deus o recompensa dando a ele sabedoria, mas também dando tudo mais que um rei poderia receber de bom da parte de Deus. E de fato, essas instruções de Davi para Salomão são marcantes e são importantes. Mas eu queria concentrar essa reflexão, essa rápida reflexão dessa noite, especificamente em uma expressão que Davi usa para falar com o seu filho Salomão. E essa expressão, ela está presente no versículo de número 2, que eu vou ler novamente. Porque o versículo 2, Davi diz assim para Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. A expressão que eu quero me concentrar aqui nessa breve reflexão com você é essa expressão: seja forte e seja homem. E é claro que aqui eu não quero fazer uma reflexão que seja voltada somente para os homens, ou que seja voltada em primeiro lugar para os irmãos do sexo masculino que me assistem e que fazem essa reflexão junto comigo. Não, pelo contrário. Essa reflexão é para toda a igreja, tanto para os meus irmãos quanto para as minhas irmãs. Tanto para os mais jovens quanto para os mais experientes, até mesmo os idosos e também as crianças, enfim. Mas essa expressão, seja corajoso, seja homem, ou seja forte, seja homem, quando nós olhamos para essa expressão, há pelo menos 3 formas de nós compreendermos essa expressão que Davi faz para o seu filho Salomão. É verdade que essa expressão, ela já havia sido utilizada e ela já está registrada de outras formas aqui mesmo no Antigo Testamento. Quando, por exemplo, quando Moisés convoca Josué e Moisés fala com Josué, que seria o seu sucessor também, e Moisés fala com Josué na presença de todo Israel, dizendo: seja forte e seja corajoso. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7. Mas o próprio Deus, também através da vida de Moisés, mas Deus falando diretamente com Josué, dá a Josué esta ordem: seja forte e seja corajoso. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23. Mas também, mais uma vez, Deus vai repetir
esta ordem, essa instrução para Josué, agora no livro de Josué, no capítulo 1, versículos 5 e 6, um texto muito conhecido e muito bonito que eu faço questão de ler, porque a palavra de Deus para Josué é a seguinte: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então, essa expressão que Davi diz ao seu filho Salomão, seja forte, seja corajoso, seja homem, é uma expressão que Deus também usa para falar com aqueles a quem Ele dá a incumbência de cumprir um chamado, de cumprir uma missão. Então é verdade sim que essas palavras de Deus para Josué, de Moisés para Josué, de Davi para Salomão, também são palavras de Deus para mim e para você, dizendo: seja corajoso, seja forte, seja homem. E em se tratando especificamente dessa expressão, seja corajoso, seja homem, como eu disse, há pelo menos 3 compreensões possíveis para essa expressão, principalmente seja homem. A primeira delas é realmente uma expressão voltada para um ser humano do sexo masculino, no sentido de porte-se varonilmente, porte-se como homem, porte-se como homem do sexo masculino. Seja forte, seja homem. A primeira compreensão, então, dessa expressão é realmente voltada para o ser humano do sexo masculino, no sentido de seja ou porte-se varonilmente. Mas a segunda abordagem, ou a segunda compreensão que nós podemos ter dessa expressão seja homem, ela não se aplica tão somente ao ser humano do sexo masculino, mas ela trata-se de uma abordagem que se aplica ou é voltada para seres humanos de qualquer sexo, mas especialmente para aqueles que são jovens. Então, nesse sentido, essa expressão seja homem significa seja maduro, seja crescido. Então aqui nós extrapolamos essa visão do seja homem no sentido de porte-se varonilmente, mas nós extrapolamos para dizer que seja homem significa seja maduro, seja crescido, abandone o comportamento, os hábitos da infância, abandone o comportamento infantil e seja homem, e seja maduro. Nesse sentido, o seja homem se aplica não apenas a seres humanos do sexo masculino, mas também a todos os seres humanos, independentemente de sexo, mas que se concentra especificamente para jovens ou para pessoas que ainda não atingiram a maturidade. Mas a terceira compreensão para essa expressão, seja homem, e é sobre isso que eu quero falar rapidamente, ela se aplica a todo ser humano, independentemente do seu sexo e independentemente da sua idade, porque ela assume o sentido de seja homem no sentido de que faça o que é próprio do ser humano. Faça o que é próprio do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 até o verso número 28, Deus cria o ser humano. E o texto bíblico nos informa que essa ação criativa de Deus sobre o ser humano, ela se dá na perspectiva de um ser que é criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, ser humano é ser um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, seja homem significa seja humano. E é sobre isso que eu quero te falar. Eu quero falar para você do ser corajoso e ser homem no sentido de seja humano, como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Porque todo ser humano que não vive essa humanidade que brota da imagem e da semelhança que ele foi criado, à imagem e semelhança de Deus, todo ser humano que não é humano, portanto,
é um ser que vai se bestializar, é um ser que vai abandonar a sua essência do que é ser humano, que é o que acontece na queda. Na queda, no pecado, o ser humano vira as costas para Deus e se perde dessa sua essência humana de ser um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, mas se torna alguém que se revolta contra o Criador e, portanto, perde a sua essência humana e se bestializa. O pecado transforma o homem num ser bestializado. É por isso que, quando eu leio essas palavras, seja forte, seja homem, é no sentido de querer te dizer, faça o que é próprio do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Um exemplo que nós podemos citar disso é a parábola que Jesus conta, Lucas capítulo 15, acerca do filho perdido, ou do filho pródigo, como muitos chamam, desse filho que na parábola representa alguém que vira as costas para o pai, mas a parábola ela é contada para expressar e para explicar o reino de Deus. Então, esse filho é um ser humano que vira as costas para Deus. Este filho é um ser humano que vira as costas para o seu pai e ele vai em busca de algo que preencha. E o que acontece é que ele não encontra, o que acontece é que ele gasta a sua herança, o que acontece é que ele é pródigo em gastar, que ele é pródigo em se lambuzar na lama do pecado, e o que o texto nos informa é que ele chega ao ponto de estar com porcos. E isso nada mais é do que o ser humano se esvaziando de ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e se tornando semelhante a bestas, e se tornando um ser bestializado. Então, quando nós lemos essas palavras, e é sobre isso que eu estou falando, do seja corajoso, seja forte, seja homem, o que eu quero trazer à nossa memória, à nossa lembrança, é o fato de que viver aqui, neste mundo, para cumprir os propósitos de Deus, portanto, para cumprir a missão de Deus na terra, para ser participante daquilo que Deus está fazendo no mundo, significa justamente fazer o que é próprio do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Não do ser humano que vira as costas para Deus, não do ser humano que se revolta contra Deus, não do ser humano que, portanto, se bestializa, mas do ser humano que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E aqui, em se tratando do ano que nós vivemos, do ano de 2022, da modernidade em que vivemos, é preciso dizer que se há algo que bestializa o ser humano, nos nossos tempos modernos, nós podemos dizer que é, por exemplo, a ansiedade, que é, por exemplo, o medo. A ansiedade e o medo nos bestializam, porque a ansiedade e o medo, elas nos tiram do foco. A ansiedade e o medo, elas nos tiram do foco da confiança em Deus, do ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus e faz de nós seres bestializados. É verdade, sim, que o medo, ele tem o seu aspecto importante, até porque há uma diferença entre ansiedade e medo. O medo, você sente, por exemplo, quando você está andando na rua e alguém vem para te assaltar e aponta uma arma para você, neste momento você sente medo, porque você está de fato diante de um perigo iminente. A ansiedade é quando você está andando na rua e não tem ninguém, não tem mais ninguém andando com você, não tem ninguém com uma arma, você não está diante de um perigo de fato, mas a sua mente processa e faz você pensar que você está diante de um perigo de fato, e isso é a ansiedade. Há uma diferença entre a ansiedade e o medo. Mas, de fato, a ansiedade nos bestializa, porque tira o foco de hoje e coloca no amanhã, que ainda não aconteceu. E provavelmente nem acontecerá como a gente fica pensando. Então, a ansiedade e o medo são exemplos daquilo que nos bestializa. O medo, por exemplo, nos bestializa também porque ele nos faz tirar o foco de Deus e das Escrituras e colocar esse foco na circunstância desfavorável.
Então, quando o texto nos diz, seja forte, seja corajoso, seja homem, isso significa não se bestialize. Não vá pelo caminho da ansiedade que te tira o foco do hoje e coloca no amanhã. Não vá pelo caminho do medo que tira o seu foco de Deus e das promessas de Deus e coloca o seu foco na circunstância desfavorável. Olha o que diz, primeira carta de João, capítulo 4, os versículos 16, 17 e 18. Preste atenção. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha, consegue perceber isso? Que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é um ser humano, portanto, criado a partir dessa explosão de amor de Deus, a partir desse transbordar de amor de Deus. E, portanto, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é um ser que se relaciona com Deus numa relação de confiança, de amor, de obediência e de devoção. E o ser humano que se desprende dessa relação de amor, de devoção, de obediência, e cai para o medo, ele passa a se relacionar com Deus numa relação de medo do castigo, numa relação de medo das consequências. Mas não, o que o texto está nos dizendo é que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quando o texto nos diz, seja forte, seja homem, ou seja, faça o que é próprio do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, isso significa, se relacione com Deus em termos de amor, de devoção e de obediência, e seja cada dia mais aperfeiçoado no amor, porque sendo aperfeiçoado no amor, o medo é expulso, porque o perfeito amor lança fora, ou o perfeito amor expulsa o medo. Olha o que diz, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, o que o texto está nos dizendo aqui é, não andem ansiosos por nada. Sabe por quê? Porque a ansiedade nos bestializa. A ansiedade nos desconecta desse amor que expulsa o medo. E a ansiedade nos enche de medo. Mas o que o texto está nos dizendo é, não andem ansiosos por nada. E aí, a palavra de Deus é tão maravilhosa que a sugestão de Paulo é uma instrução para nós de como a gente deixa de ser bestializado e se reconecta com Deus através de Jesus Cristo. E passamos a ser aperfeiçoados no amor. Mas o que o texto de Filipenses está nos dizendo é como que nós fazemos isso? Como que nós vencemos a ansiedade? Como que nós vencemos o medo? Como que nós nos humanizamos? Como que nós deixamos de ser seres bestializados? Sabe, a forma de fazer isso não é simplesmente tomando coragem. É verdade que é preciso coragem para vencer o medo, mas não é simplesmente tomando coragem. Até porque o oposto do medo não é a coragem. Alguém já disse na história que coragem é a arte de sentir medo sem que ninguém perceba. E isso faz todo sentido. Se você pega, por exemplo, o exemplo de um jogador de futebol diante de uma final de Copa do Mundo, por exemplo, com um estádio lotado,
E ele vai para cima e ele joga com afinco, ele joga com ousadia e até ganha o jogo. É bem capaz que ele possa dizer depois, olha, eu senti um frio na barriga, eu senti um medo, mas eu me comportei e me portei a ponto de não mostrar isso para o adversário. É verdade. Por quê? Porque a coragem também tem esse aspecto de sentir medo sem que o outro perceba, sem que ninguém o perceba. O exemplo, mantendo o exemplo do esporte, você pode pensar, por exemplo, num lutador de UFC que entra num ringue, que entra num octógono, e muitas vezes ele pode estar com medo do seu oponente, com medo, temendo pela sua integridade física, temendo muitas vezes pela sua própria vida. Mas ele vai para cima. Por quê? Porque ele vai fazer o que é próprio do que ele deve fazer na posição em que ele está, mesmo tendo medo. Então, a coragem não é o oposto do medo. Muitas vezes, o corajoso está sentindo medo. O oposto do medo não é a coragem. A sugestão que os textos que nós lemos nos dá é que o oposto do medo é a fé. O oposto do medo não é a coragem. O oposto do medo é a fé. A fé, a confiança, o conhecimento desse amor que Deus tem por nós e nós confiarmos nesse amor. Porque esse amor expulsa o medo. Esse amor lança fora todo medo. E o remédio definitivo para a ansiedade não é o controle. Não é o controle sobre todas as situações. Porque é verdade que o fato de não conseguirmos controlar todas as circunstâncias da nossa vida nos causa ansiedade. Mas o remédio definitivo para a ansiedade não é o controle. Veja que o texto diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Portanto, o remédio definitivo para a ansiedade não é o controle, mas a oração. A ansiedade e o medo nos bestializam, nos afastam de Deus. Mas a fé nos humaniza. A fé lança fora o medo. A fé nos faz confiar neste amor de Deus. Portanto, a ansiedade e o medo nos bestializam e nos afastam de Deus. Mas a fé nos humaniza. E a oração nos conecta com Deus. A fé nos fortalece, meus irmãos. E é com base nessa fé, com base na fé, que nós podemos nos esforçar, que nós podemos colocar força, que nós podemos colocar coragem, que nós podemos colocar valentia, independentemente da circunstância. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Porque nós devemos apresentar aquilo que nos deixa ansiosos a Deus, por meio da oração, por meio da súplica e com ação de graças. Porque a fé nos fortalece. A fé nos humaniza, a fé nos conecta com Deus através da oração. Sabe, a fé nos dá a certeza de que nós vamos triunfar com Ele e por Ele. O nosso sofrimento, o nosso sofrer é temporal. Tem começo, tem meio e tem fim. Mas o nosso triunfo em Cristo e por Cristo, ele é eterno, ele é para sempre. Jesus Cristo, o homem perfeito, que agiu com coragem, que foi obediente até o fim, que nos ensinou por meio do exemplo, da oração. Jesus Cristo, o homem perfeito, que foi obediente até o fim para nos dar vida, para nos dar salvação. Ele também nos habilita a sermos valentes, a sermos fortes, a sermos corajosos e a sermos homens. O verbo vivo é a voz que soa a nos dizer: seja forte, seja corajoso, seja homem. Seja homem, sim, no sentido de porte-se varonilmente para os homens, para os seres humanos do sexo masculino. Seja homem, sim, no sentido de seja maduro para os jovens, para os imaturos. Mas também seja homem no sentido de que faça o que é próprio do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não se bestialize,
Não deixe que as circunstâncias deste mundo, desta terra, te bestializem. Não deixe que a ansiedade te bestialize. Não deixe que o medo te bestialize. Não deixe que a ansiedade e o medo tirem o foco de Deus. Mas lembre-se que a fé nos humaniza e que a oração nos conecta com Deus. Portanto, humanize-se. Humanize-se. Porque Jesus, o homem perfeito, nos habilita, pelos méritos dele, pela obra de Cristo na cruz, nós podemos nos achegar diante de Deus e nos reconectar a Ele pelos méritos de Cristo e deixarmos de sermos seres bestializados e nos reconectarmos com Ele como seres humanos criados à imagem e à semelhança dele. Portanto, a minha oração por mim e por você é para que Deus nos dê essa oportunidade e esse privilégio de desfrutarmos deste amor que Ele tem por nós e confiarmos neste amor, porque isso é fé, é confiarmos neste amor de Deus, porque Deus é amor, e este amor que expulsa o medo. E toda a nossa ansiedade, nós nos apresentarmos diante dEle em oração, em súplicas e com ação de graça. É por isso que eu quero convidar você a mais uma vez orarmos neste momento. Então, aonde você estiver, feche aí os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos falar com Deus mais uma vez por meio da oração. Senhor nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é fonte inesgotável de riqueza e de sabedoria para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra revela o Senhor a nós. Porque o Senhor se revela a nós através da Tua palavra também, Pai. E nós somos gratos ao Senhor. Porque o Senhor fala conosco, o Teu Espírito Santo fala ao nosso coração e à nossa mente, nos dizendo que o Senhor é amor, que o Senhor está conosco e que podemos confiar neste amor que expulsa o medo e que podemos nos apresentar diante do Senhor e colocar diante do Senhor e colocar diante do altar tudo aquilo, ó Pai, que nos causa ansiedade. Ó Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor neste momento através da oração para dizer ao Senhor que confiamos no Senhor, confiamos neste amor, ó Pai, e queremos viver reconectados contigo, como seres humanos criados à Tua imagem e à Tua semelhança, ó Pai. Que nenhum de nós, ó Pai, se perca no caminho e se torne um ser bestializado, um ser humano com as costas voltadas para o Senhor, um ser humano que se revolta contra o Senhor, ó Pai, mas que sejamos uma comunidade de discípulos e de discípulas do Senhor Jesus Cristo, que estão reconectados com Deus pelos méritos de Cristo. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, pela salvação que desfrutamos a partir da obra de Cristo na cruz, ó Pai, e que o Senhor, Pai, faça de nós discípulos do Senhor, sal e luz sobre a terra, que testemunham do Senhor, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor, ó Pai, que é o nosso Pai que está no céu. Recebe, Deus, a nossa oração, porque nós a fazemos na convicção de que o Senhor nos ouve e de que o Teu Espírito Santo continua atuando em nós e através de nós. Oramos, portanto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe você, que esta palavra, você possa meditar nela novamente, nesses textos bíblicos que lemos aqui novamente, e que você tenha um excelente restante de semana. Venha para a igreja, venha para o culto. Neste próximo sábado nós temos encontro do MMO, das Mulheres de Oração da nossa igreja, às 15h. Mais tarde, no sábado também, às 18h30, nós temos aqui o culto do Superação para jovens e adolescentes, mas também para toda a igreja. E no domingo, às 17h, nós temos EBD, Nova Geração, e às 18h30 o culto. E antes de encerrarmos, vamos cantar e vamos encerrar este culto cantando a nosso Deus. Que Deus te abençoe até o final de semana. Tchau.
busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer o que eu espero de ti. Porém, se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que os teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer o que eu espero de ti. Porém, se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que os teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que os teus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Para sempre eu te servirei.